Rafael, Zambuja, já temos condições de trazer o Padre Rafael aí, não? Olha que o homem vai congelar lá, porque está chegando o inverno aí. Muito bem. Padre, estamos preparando aqui as imagens aqui. Ainda não deu. Nós tínhamos um intervalo aqui, vamos deixar para depois, então. Vamos entrar com o Padre Rafael Pinto nessa entrevista. Bom dia, Padre Rafael. Bom dia, Zambuja. Uma grande alegria também estar com vocês novamente aqui da Estúdio Livre. E às vezes não é longe, perto, mas sempre conectados. Eu acho que é a conexão, a maneira com que nós criamos os laços, os vínculos com as pessoas hoje é muito interessante. Mesmo tão longe, hoje eu também estou tão perto de cada um dos ouvintes. Que maravilha! O Padre Rafael, olhando assim, né, ô Zambuja, o Padre Rafael, para quem não sabe, ele é filho de um grande colega nosso, né, o Almeidinha, do Almeida, e eu olhando assim, como o Padre Rafael se parece com ele, viu? Ele foi o meu primeiro chefe de redação. Quando eu comecei a trabalhar, padre, quando eu comecei a trabalhar na imprensa, ele, na Rádio Minuano, foi o meu chefe de redação, lá do Departamento de Notícias. É uma grande satisfação minha, então, agora poder conversar, né, com o filho dele, com uma pessoa tão importante e significativa como é o Padre Rafael. Padre Rafael, muito frio aí, não? Acho que ele saiu. Saiu? Saiu? É. Agora. Tá no ar? Pode falar? Não? Tá. Ó, não saiu. Ele vai ter que entrar novamente. Hoje. Se tu. Me tirar o eco aí. Entrou novamente. Tá. Já está aí novamente. Muito bem. Padre Rafael, já estamos de novo conectados. Agora, Zambuja, por favor, só me levanta Vai fundo aí. Vamos ver. Padre Rafael, diz? Não, vai. Tá me ouvindo? Tá. Tô ouvindo. Agora voltou. Que beleza. Bom, Padre Rafael, vou perguntar pela quarta vez. Tá muito frio aí? Olha, as pessoas que vêm para cá, para Boston, sabem que nós temos assim 8 meses que a gente poderia dizer assim de certo frio. As temperaturas aqui as estações elas são muito intensas. Então, por exemplo, o verão é curto, mas tem alguns dias e são muito quentes. O inverno costuma ser muito frio, com temperaturas normalmente a média seria -6, -7, chegando até às vezes a -20. Eu já peguei -20 aqui já. Padre Rafael, como é que está o seu trabalho aí, Padre Rafael? Está satisfatório? O senhor está contente? Como é que estão as coisas por aí? Congelou novamente. A conexão dele lá não está boa. Lá. Não, o problema não é aqui, é lá. Vamos ver, eu vou ligar aqui pelo... Não, ele está saindo. Ele vai entrar novamente. É uma pena, sempre dá certo, né? É que hoje, assim, realmente alguma coisa entrou novamente. Tá bem. Acho que a conexão, eu não sei qual das duas conexões. Agora tu dá a voz para ele, aí. Padre Rafael? Aqui estamos aqui. Mas aqui costuma ser 8 meses relativamente de frio. O período mais intenso, realmente, esse período que nós estamos entrando agora, os meses mais frios para nós aqui são janeiro e fevereiro. Mas nessa época já às vezes costuma nevar, agora ainda não nevou, mas essa época às vezes a gente já tem neve, já no mês de novembro. Então hoje, curiosamente, até que está sol, porque é um período que anoitece, os dias são muito curtos. Bom, Padre Rafael, eu tinha perguntado, quando caiu a conexão, como é que está o seu trabalho aí, o seu trabalho religioso. Está satisfeito? Está tranquilo? Como é que está levando as coisas por aí? Eu tenho todo um trabalho, não só com comunidades brasileiras, mas nós temos aqui um trabalho também com comunidades de imigrantes. E esse nosso trabalho está muito vinculado
a trabalhos também de projetos de parceria, mesmo também com o consulado brasileiro que nós temos aqui de Boston, por exemplo, para trabalhar questões de ajudas humanitárias para os imigrantes que estão aqui, as questões, por exemplo, que dizem respeito à saúde mental dos brasileiros, um trabalho de parceria com a universidade, e todo o trabalho de articulação de comunidades brasileiras aqui no entorno de Boston. Então, é um trabalho bem intenso e é um trabalho muito desafiador, mas gratificante. Como é que o senhor está vendo essa questão aí que não saem dos jornais a respeito de Israel lá e toda essa movimentação? Como é que o senhor sente aí as atitudes dos americanos com relação a isso? Como é que essa questão toda aí envolvendo Israel e esse grupo terrorista, o Hamas? O microfone ficou no mudo, eu não consegui escutar a pergunta. Não, tá. É que eu desliguei aqui o microfone porque está dando microfonia ali, né, Zambuja? Tá. Mas eu perguntei o seguinte, como é que o senhor está vendo, como é que está essa situação, assim, como é que o senhor tem o sentimento do povo americano com respeito aí a todo esse conflito que está acontecendo entre Israel aí e esse terrorismo que está assolando a Palestina? Então, a gente precisa olhar duas coisas, né? Daquilo que o Papa Francisco hoje diz, o Papa diz que nós já vivemos uma guerra mundial partilhada, ou seja, diferente, por exemplo, do que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Hoje nós temos no mundo 25 conflitos em diferentes partes, né? Alguns mais evidentes, outros menos, né? No atual momento, a questão da Palestina e a questão da Ucrânia. Qual é a posição, por exemplo, dos Estados Unidos? Os Estados Unidos têm um apoio incondicional a Israel, mesmo porque aqui a comunidade judaica ela é muito grande, muito expressiva. Historicamente, a criação do Estado de Israel sempre teve o apoio dos Estados Unidos, ou seja, desde a criação. E os judeus aqui nos Estados Unidos ocupam posições financeiras em lugares estratégicos dos meios de comunicação. Então, do ponto de vista da sociedade americana, é isso. O que há aqui também é por parte, por exemplo, da questão das universidades, em diferentes partes aqui, algumas manifestações por entender que as medidas que Israel está tomando no atual momento são desumanas. Então isso também tem, assim como aconteceu mais recentemente, a gente viu um grande número de pessoas em Londres, mas aqui nas universidades há realmente essas manifestações, elas não é de apoio ao Hamas ou qualquer outro tipo de grupo, mas por entender que nessa guerra nós temos aí um grande número de pessoas, de civis, mulheres e crianças, que estão sendo vítimas, não é? Vítimas da intolerância dos dois lados de uma guerra, porque, na verdade, a guerra é isso, as pessoas começam a brigar e, por fim, já não sabem mais por que brigam. Vai se perpetuando um ódio e vai se consolidando um ódio, e isso é a história. A história que nós estamos observando hoje é uma história realmente de um ódio histórico que tem ali por N situações, por questões econômicas, por questões políticas, por questões militares, e que realmente agora fica muito claro, muito evidente. As pessoas estão, né, o Padre Rafael, pelo meu entendimento, assim, elas estão envolvendo todo o palestino como se todo o palestino fosse do grupo Hamas, né? Como todo o palestino fosse um terrorista, e na verdade não é isso, né? É uma questão bem complexa que quando a gente pensa a questão, por exemplo, da Palestina, porque mesmo também ali nós temos a questão da interferência de outros grupos, não é, do Líbano, nós temos a questão aí do Irã, há uma complexidade, realmente, por isso que quando a gente aborda o tema, mesmo, por exemplo, dentro de grupos que a gente sabe que na tradição religiosa islâmica há grupos fundamentalistas, mas também isso não dá para a gente generalizar e dizer que todas as pessoas que professam a fé islâmica são radicais ou são intolerantes. Agora, o que temos que ter muito claro é que o grupo Hamas
Não é, para mim é muito claro isso. Não é, é um grupo realmente terrorista. Eu acho que isso é uma questão que não se negocia. Tá? Agora, a questão é a maneira, qual tem sido a nossa resposta diante disso. E aí é aí que realmente a gente precisa encontrar um caminho. Porque, às vezes, numa busca de uma resolução, às vezes nós cometemos também atrocidades em nome, supostamente, de um combate a um grupo terrorista. Né? Então, porque, na verdade, quem está sendo vítima dessa situação toda tem sido pessoas civis, são civis que mais sofrem, né? Com a falta de alimento, com a destruição dos hospitais, com a morte de crianças. Então, para mim, essa é uma questão que precisa ser olhada com muito carinho. O Papa Francisco, ele tem um bom relacionamento com essas entidades judaicas? Ele poderia interferir de uma forma mais ativa, ou o senhor acha que, assim como está bem? No atual momento, eu não consigo perceber uma abertura de nenhum dos lados. Nós não temos hoje uma mediação de diálogo, porque o conflito tomou uma postura tão violenta e os dois lados estão estremecidos, né? Os grupos que querem o extermínio de Israel realmente assumem uma postura de que realmente querem lutar por isso e concretizar isso. Do outro lado, também nós observamos também que Israel, nós observamos o primeiro-ministro fazendo um pronunciamento dizendo que realmente pode ter aí uma mediação da ONU, pode ter, ou mesmo de qualquer outro país, até mesmo dos Estados Unidos, que são supostamente aliados de Israel, de que realmente eles não vão parar. Então, é muito difícil estabelecer uma mediação de diálogo quando as partes não querem realmente um entendimento. Sim, compreendo. O Padre Rafael, nós temos aqui uma pergunta. Essa é uma pergunta. Padre, o senhor vê alguma solução? O senhor acha que existe alguma solução para esse conflito hoje? Né? O seu olhar para isso? Eu penso que uma das coisas que precisaria e que tem sido um desejo da comunidade internacional é a criação do Estado da Palestina. Porque assim como se criou o Estado de Israel, precisaria se criar o Estado da Palestina para garantir realmente... Esse não é um desejo meu ou outras coisas, mas há um desejo da comunidade internacional. O que, na verdade, Israel alega é que, fazendo isso, fortalece grupos extremistas. Porque aqui nós temos um problema. Israel diz assim, como é que eu vou estabelecer uma concessão para um grupo que quer o meu extermínio? Uhum. Então, momentaneamente, no atual momento, eu não consigo perceber uma mediação para isso. Porque os dois lados, a situação ficou hoje insustentável do ponto de vista dos interesses, ou por conta da violência, ou por conta das questões históricas que tem aí por detrás, que são bem complexas. Então, a gente sabe assim, as questões que dizem respeito à identidade de um povo, elas acabam sendo que sacralizadas pela religião. As pessoas usam a religião como uma espécie de uma trincheira. Então, como um marco para a identidade, para defender grupos, para defender posições. Então, o problema em Israel não é só um problema religioso. A religião acaba sendo que meio que um escudo que vai por exemplo, quando nós pensamos, não é, alguns grupos, não é, eles têm uma fundamentação religiosa, mas em si o que trazem não é uma questão religiosa. É uma questão, às vezes, de soberania, é uma questão de poder militar. Então, é uma situação realmente, no atual momento, muito delicada. Eu não consigo visualizar alguém que poderia estabelecer uma mediação nesse momento, senão a criação do Estado palestino também. Quem tentou foi assassinado, né, padre? Yasser Arafat mesmo tentou lá resolver essa questão de modo até pacífico, né, e não conseguiu. Na verdade é que Israel está cercada lá por todos aqueles países árabes, né, é um pingo, uma bacia de água, sei lá,
E então ele tem, até eu acho que ele resiste muito, né, essa questão aí. Mas, padre, vamos voltar aqui para o nosso chão. O senhor está para chegar em Rio Grande, é isso? Com a graça de Deus, olha, depois de quase 4 anos, eu... Tá com as malas prontas? Vem para ficar? 3 anos e pouco, não é? Eu já tenho aí são quase 4 anos já. Eu, com a graça de Deus, eu vou, mas por um período muito curto, porque a minha agenda aqui de trabalho, às vezes, não me permite passar um tempo muito longo. E como eu tenho várias atividades, reuniões e tudo, então na próxima semana, com a graça de Deus, eu na segunda-feira à noite chego em Rio Grande, e aí quero poder também visitar minha família, estar com minha família, e preciso encaminhar algumas coisas também, organizar minha vida, que depois de quase 4 anos ficaram pelo meio do caminho. No sábado vou estar aí celebrando na catedral, e quero ver se eu consigo também poder celebrar, vou ver com algumas outras comunidades onde eu possa estar, porque para mim, humanamente, vai ser impossível que eu consiga visitar a todas as pessoas. Eu gostaria de poder abraçar cada um, poder visitar os meus amigos, mas isso vai ser impossível. Então eu vou celebrar em alguns lugares, e onde eu tiver oportunidade, vou abraçar as pessoas, vou reencontrá-las. Vai ser, eu acho que, a maneira que eu vou poder fazer para encontrar, para realmente vivenciar essa experiência de me sentir parte de novo, né, com vocês. Mas o senhor vai continuar essa missão aí, essa de missionário aí nos Estados Unidos, ou pretende ficar por aqui? Não, então, eu tenho que voltar, eu vou agora, não é, para o Brasil visitar, e a princípio eu preciso cumprir também o meu contrato de trabalho aqui. Eu tenho aqui com a Arquidiocese, então eu volto. E a princípio a gente não sabe também como as coisas vão evoluir, porque nós em Rio Grande, no atual momento, nós estamos sem um bispo, não é o Padre Gil, é o administrador. Então tem muitas coisas aí que estão no momento, mas agora eu estou indo visitar. Eu vou e volto para os Estados Unidos para continuar o meu trabalho por aqui, né? Mesmo porque também eu preciso cumprir, não é, com o contrato que tenho aqui. Então, momentaneamente eu não tenho como estar. A minha questão hoje de ir para Rio Grande é realmente poder visitar os amigos, estar com a minha família, de poder celebrar com a minha comunidade de fé. E é sempre muito bom voltar para casa, né? É sempre bom estar com vocês. Coisa boa, né? Visitar os amigos, os parentes, e venha nos fazer uma visita aqui, padre. Vamos conversar aqui, né? Como se diz, face to face, né? Eu espero que eu consiga, não sei como é que eu vou fazer para organizar tanta coisa, porque eu tenho nesse período, vai ser um período tão intenso, eu vou ficar, na verdade, 1 semana só em Rio Grande, né? É curto o tempo. Então, vai ser muito. Então eu vou ter que otimizar o tempo e fazer milagres aí para conseguir dar conta. Tá, a data então vai ser de quando a quando, padre? Então eu vou chegar na segunda-feira à noite. Aí, dia 20, próxima segunda. Que bom. E retorna quando? Aí depois, na segunda-feira, eu vou tirar um tempo um pouco para viajar com minha mãe, porque eu acho que nesse período todo dos 4 anos, eu preciso ter um tempo. Aí eu volto para os Estados Unidos, já no dia 6 eu venho para Porto Alegre, né? Eu tenho uma pergunta curiosa aqui. Conde Pinto tem uma pergunta. É uma pergunta curiosa, padre. Nós estamos sem bispo em Rio Grande, né? O senhor não estaria na lista dos possíveis bispos, o novo bispo de Rio Grande? Olha, sabe que essas coisas a gente não escolhe, nós somos escolhidos. Essa é uma coisa. Então, e normalmente. Mas é possível? Acho que todo padre é um possível candidato a bispo. Não é todo padre, é sempre assim, como por exemplo é o Padre Gil, outros padres que estão aí, outro padre de fora, não é?
A minha questão, a gente nunca sabe muito, porque essas coisas, elas funcionam, é feito todo um trabalho, aí depois é feita uma consulta, então a gente nunca fica sabendo dos trâmites. Uhum. Quer dizer, quando um padre recebe um convite, na verdade é porque já foi feito um longo trabalho, e já foi feita escuta de outros bispos, de outros padres, isso foi submetido ao Papa, foi aprovado. Então, eu penso assim, uma coisa, eu sou muito feliz naquilo que sou, como sendo um bom padre. Então, eu nunca fico pensando de ser bispo, disso, daquilo. Eu digo, eu quero viver bem aquilo que Deus me chamou. Não é? Então, no momento é isso, não é? Vou responder nos desafios que tenho hoje. E quem comanda é ele, então, né? Exato. Isso é uma coisa interessante, porque as pessoas, nós, como a gente vive no mundo civil, a gente sempre imagina como uma promoção. Né? Então nós imaginamos, o bispo é um padre que foi promovido. Mas para nós é um entendimento que isso é uma missão, mais do que uma promoção, porque na verdade é mais problemas. Quanto maior são as responsabilidades, por exemplo, se o padre tem uma responsabilidade sobre uma paróquia, sobre um projeto, o bispo tem sobre toda uma diocese, sobre toda uma área. E precisa estar em comunhão também com o Papa, mais diretamente, não é? Então, é um grande desafio. É um grande desafio. Por isso que eu sempre penso que uma das coisas que é importante é aquilo que viver bem aquilo que Deus nos chamou. Então, se Deus hoje me chama a estar aqui sendo um bom padre, bom, aqui vou trabalhando, né? Nessa questão de vocação, padre Rafael, como é que o senhor vê que está o seminário? Os jovens estão aderindo à religião ou um pouco menos agora, enfim? Nós temos realidades e realidades em diferentes lugares. Por exemplo, quando eu estive fazendo um trabalho missionário na Filipinas, eu fiquei muito impressionado porque os seminários lá eu visitei 2 seminários e cada um deles tinha em torno de 90 jovens. Na África, em lugares, por exemplo, a Nigéria é um país onde o cristianismo sofre uma perseguição muito grande. Então, e nesse país há tantos padres e há tantas vocações, há tantos... mesmo agora, olhando a realidade do Brasil, nós temos realidades onde há muitas vocações, e tem bastante padres, outras realidades menos. Por exemplo, mesmo dentro do Rio Grande do Sul, nós temos realidades, por exemplo, onde nós temos um bom número de padres, outras realidades menos. Então, essa realidade, ela não eu poderia dizer assim, depende muito do contexto e depende muito de cada lugar, da cultura do lugar, da experiência religiosa do lugar. Eu vejo assim, tem surgido, por exemplo, hoje, jovens, mas com outro perfil, são pessoas mais adultas, diferente, por exemplo, quando eu ingressei no seminário, que eu ingressei com 16 anos, hoje o perfil que nós temos são pessoas que buscam o seminário depois de já ter feito uma faculdade. Olha só. É um outro perfil. É um outro perfil, realmente, já está formado, né? Já tem uma Exato, outra instrução. Mas são pessoas maduras, já têm toda uma experiência de vida e optam realmente por ser padre. E esse entra para ficar mesmo, né? Esse já é vocação mesmo, né? É o que nós estamos observando. Por exemplo, na paróquia aqui onde eu estou, nós temos 2 seminaristas que são, assim, vocação adulta. Foram advogados, um outro era um administrador de empresas, e já são pessoas com mais de 50 anos. Sim, já tem entraram no seminário. Então, é uma ideia formada, né? Exato. Então, para a gente observar que hoje também pensar a vocação não é mais como talvez fazíamos antigamente, né? Que o jovem entrava, fazia todo aquele processo. Hoje precisa realmente uma outra abordagem.
E tem surgido vocações em diferentes contextos, sem dúvida nenhuma. Deus continua chamando. Bom, padre, nós estamos já no final aqui do nosso tempo, né, Zambuja? Eu não sei se os colegas têm mais alguma colocação a Zambuja, Conde Pinto. Eu tenho aqui a manifestação do Augusto Ferreira, que é seu amigo, padre. O Augusto! Isso, eu vou lhe ler a mensagem dele, assim, ó. Bom dia, um abraço especial ao amigo Padre Rafael Pinto, forte abraço a ele e aos amigos do Mix Café. Então ele está mandando um abraço especial para o senhor aí, tá? Onde o senhor está, e vão se reencontrar, né? Semana que vem estará por aqui. Eu tenho muito carinho, muita gratidão. Eu digo assim, ó, Rio Grande para mim foi... Eu nasci em Natal, no Rio Grande do Norte, mas a minha história de vida está em Rio Grande. E fui ordenado em Rio Grande, e todo o período quando ingressei no seminário em Rio Grande, por entender e por amar essa cidade. Eu me tornei rio-grandino por opção, não é? E ser rio-grandino para mim é algo que toca, me faz sempre pensar sobre tantas coisas que vivi. Eu sou muito grato aí, não é, aos amigos, às pessoas, muito grato também à diocese que me acolheu, e a vocês pela oportunidade de hoje estar compartilhando. A satisfação é nossa, Padre Rafael. Bom, acho que nós vamos, infelizmente, ter que terminar, né? Agora vamos só aguardar as malas e o padre chegar, né? Semana que vem, esse dia tão esperado, Padre Rafael. Os amigos estão esperando, né? Um grande abraço, Padre Rafael. Olha, uma boa viagem. Obrigado pela oportunidade. Ok, um feliz retorno à terra natal. Obrigado. Já estou feliz por isso. Ok, um grande abraço. Um abraço, Padre Rafael. Estaremos esperando aí de braços abertos nosso grande Padre Rafael, que semana que vem estará retornando a Rio Grande, depois de um tempo em Boston, nos Estados Unidos. Passou aí pela pandemia, por outras coisas, né, que aconteceram, e agora ele retorna pela primeira vez para rever, né, os seus familiares, os seus amigos e a comunidade católica do Rio Grande. São 10h45, vamos intervalo e depois retornamos, teremos o Rádio Esporte já.